Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Algoritmos com Portugal. Nesse vídeo a gente vai resolver um outro exercício, tá? O nosso segundo exercício baseado numa necessidade que a gente pode encontrar no mundo real, tá? Da mesma forma daquele exercício que a gente calculou lá a distância de viagem de um veículo e tal. Então isso aqui seria o enunciado do nosso exercício, do nosso programa, tá? Construa um algoritmo para facilitar o dia a dia de uma empresa de marcenaria. O dono da empresa deseja um software que calcule o valor de custo para fazer um armário simples com apenas uma porta. Então, um armário simples com uma porta. O algoritmo deve obter o custo do móvel com base no metro quadrado de uma chapa de madeirite. O algoritmo deve ler a largura, a altura e preço de uma chapa de madeirite. Posteriormente, o algoritmo deverá obter do usuário a largura e altura e profundidade do armário. Após a leitura dos dados, o algoritmo deverá exibir as dimensões das chapas cortadas e o valor de custo do material, tá bom? Então vamos destrinchar esse enunciado aqui para a gente entender exatamente o que tem que ser feito, para identificar a parte inicial, que são os dados, o que é processamento, o que é resultado que tem que ser mostrado. Mas antes disso, olha só esse site aqui. Deixa eu pegar um site aqui. Esse site aqui, Marcena Móveis sob Medida, basicamente usa o mesmo raciocínio deste problema simples que a gente colocou aqui. Então, olha só, eu escolho aqui um armário, uma cor e um armário. Ele vai me perguntar o comprimento, a largura e a altura. Eu coloco, especifico aqui a largura. Então, vamos imaginar aqui, ó, que aqui deu R$ 438. Então, se eu mudar as dimensões, se eu colocar aqui 50 por 50 por 60, ele vai trazer aqui, ó, ele vai me dar a altura aproximada, tal. No nosso exercício a gente não vai fazer isso aqui e tal, mas enfim, não vai ter prateleira também, depois a gente pode até melhorar o raciocínio do código e tal, mas aqui, ó, ele já mudou o valor desse armário, tá? Então se eu colocar aqui, sei lá, 100 centímetros, tinha dado 500 e pouco, né? Olha lá, já 694. Então, qual que é a ideia desse site aqui? Provavelmente esse site ele deve ter o valor de uma chapa de madeirite, tá? E aí, com o valor da chapa, você chega no valor da área, normalmente, né? Então, se você pegar a largura vezes a altura, você vai ter a área, e aí se você pegar o valor dessa chapa e dividir pela área dessa chapa, aí você vai ter quanto que equivale, né, quantos reais cada metro dessa chapa, tá bom? E aí basta a gente então descobrir quantos metros quadrados eu vou gastar para poder fazer esse armário, e então eu tenho a noção do quanto de custo que eu vou ter apenas com a madeira, tá bom? Então, basicamente o que a gente vai fazer é um algoritmo que é exatamente o que esse software aqui, esse site faz. Obviamente, né, novamente aqui no site está bonitinho, porque tem uma parte de front-end e tal, que é toda essa parte visual, mas o cálculo por trás para chegar nesse valor é exatamente o mesmo que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então vamos aqui para o nosso algoritmo. Tá? Então a gente tem aqui, ó, construa um algoritmo, então deixa eu abrir até o Portugal aqui. Vamos criar um projetinho novo aqui, um arquivozinho novo. E vamos anotar, seguir o mesmo raciocínio que a gente adotou para o nosso primeiro exercício. Vamos ler o exercício novamente e identificar quais são os valores de entrada, o que tem que ser processado e quais são os valores que precisam ser produzidos, tá bom? Então aqui na parte inicial só está explicando, né, o objetivo do software e tal. Então aqui, ó, o algoritmo deve obter o custo do móvel com base no metro quadrado de uma chapa de madeirite. Então a gente tem que chegar no metro quadrado, ok? O algoritmo deve ler a largura, a altura e o preço de uma chapa de madeirite. Então eu preciso ter essas três informações. Então eu preciso ter aqui, ó, a altura, a largura e o valor. Com essas três informações, eu consigo chegar no valor do metro. Então, cálculo, obter o valor do metro. Então, com essas informações aqui, a gente consegue chegar
no valor do metro quadrado dessa chapa de madeirite, tá bom? Então essa é a primeira parte, essas 3 informações aqui a gente tem que obter via teclado. Então, obter via teclado, e aqui é um cálculo que a gente tem que fazer. Bom, vamos continuar. Posteriormente, o algoritmo deverá obter do usuário a largura, a altura e profundidade do armário. Então eu preciso ler mais informações do armário que tem que ser construído. Então eu quero a largura, eu quero a altura e profundidade do armário. Então obter isso aqui também do teclado. Obter do teclado. Ok? E no final, o algoritmo deve exibir as dimensões das chapas cortadas. Então, isso aqui eu tenho que mostrar na tela. Então, eu preciso exibir na tela as dimensões das chapas cortadas. Ok? Então, assim, a tampa, a lateral, a parte de cima, a parte de baixo do armário. Tá? E o valor de custo do material. Só do material de madeira. Tá? Então, esse valor a gente tem ele obtido aqui, ó, nessa parte inicial, tá? Então, esse tipo de exercício aqui, ó, antes da gente começar a programar, a gente precisa entender o que a gente tem que calcular, certo? Como que a gente vai chegar nesse resultado? Então, esse aqui é um típico exercício que às vezes vale a pena você pegar uma folha de papel e rascunhar como que você faria esse cálculo na mão, tá? Se você tivesse esses valores na mão, como é que você chegaria nesse resultado? Sem usar computador, sem usar algoritmo, sem usar nada. Se você conseguir descobrir no papel como que você faz para chegar nesse resultado, basta você transportar os passos que você fez no papel. Você vai pegar essa sequência de passos que você fez no papel e vai transportar para o algoritmo, vai colocar numa sequência lógica utilizando os comandos do Portugal ou da linguagem de programação que você está utilizando. Tá? Então aqui eu vou usar um recurso aqui, que é a lousa digital, para a gente rabiscar aqui, imitando como se fosse uma folha em branco. Bom, então o que a gente tem? Um armário é basicamente uma estrutura assim. Você tem aqui a parte da portinha do armário, aquela porta que você abre e fecha. Aí você tem aqui a parte de cima do armário. Aqui é como se a gente tivesse ele tridimensional, certo? Vou rabiscar aqui mais ou menos, só para a gente ter uma noção. Então é basicamente isso que a gente precisa, é basicamente isso que a gente tem no armário. Então a gente tem essa peça da lateral, essa peça aqui, a gente tem essa peça do lado de cá, a gente tem essa peça do fundo, a gente tem essa peça aqui de cima, essa do fundo, né, que eu tinha falado, essa aqui de baixo, a base, o fundo, a peça de cima e a tampa aqui, certo? Então, para fazer um armário, a gente precisa aqui ó, de 1, 2, 3, o fundo 4 e a parte de cima 5 peças. E mais a portinha 6 peças. Então a gente vai ter aqui ó, 6 peças que precisam ser cortadas, né, para depois serem montadas, certo? Bom, para que a gente consiga chegar nas dimensões das peças, eu preciso ler a largura, a altura e a profundidade do armário. Então significa isso aqui, ó. Isso aqui é a minha altura. Então, esse pedaço aqui é o que a gente chama de altura. A largura está aqui embaixo. E a profundidade. E a profundidade é isso aqui. Certo? Então, isso aqui é a minha profundidade. Bom? Então, vamos olhar aqui, ó. A porta, né? A porta com o fundo, elas são iguais, são de mesmas dimensões. Então, a mesma chapa que eu corto aqui, as mesmas dimensões que eu tenho aqui, são as mesmas dimensões que eu vou ter aqui no fundo, certo? E as dimensões são o quê? É a altura e largura, certo? Então eu tenho aqui uma altura e uma largura. Então eu vou fazer aqui, ó, vamos rascunhar. Então a gente tem aqui
tanto a tampa quanto o fundo, eles são iguais. É a altura e uma largura, certo? Para a gente calcular a área, certo? Para a gente chegar aqui no tamanho dessa peça aqui, certo? A área. Então, altura e largura. As laterais, essa lateral e essa lateral, são duas laterais, né? Então eu vou chamar aqui de laterais. As minhas laterais é o que? A lateral é a altura, certo? E a profundidade, que é esse pedaço aqui, ó. Então eu tenho a altura e a profundidade. Então a área é a altura vezes profundidade. Então são as laterais, certo? O meu topo e a minha base, então vou chamar aqui de topo e base, também são iguais. O topo e a base é largura vezes profundidade. Então, largura vezes profundidade, certo? Beleza. Então, o que no nosso algoritmo a gente precisa fazer? No nosso algoritmo, a gente chegou à conclusão que a gente precisa exibir na tela essas informações aqui, ó. Então, eu preciso informar, falar assim, ó, eu vou ter uma peça que vai ser a tampa, que vai ter tantos metros de altura e tantos de largura. Eu vou ter uma peça que é o fundo por tantos de altura e tanto de largura. Eu vou ter as laterais, que vai ser uma peça de altura e largura. Aqui a gente chamou de profundidade para a gente calcular a área, mas aí na hora que vai exibir na tela a gente pode falar simplesmente altura e largura. E uma peça que é o topo, largura versus altura, e uma base que é altura versus largura, tá bom? Então, as dimensões, se o usuário informar para a gente quais são as dimensões do armário, a gente consegue chegar aqui em quais as dimensões de cada uma das 6 peças, certo? E para chegar no custo, a gente precisa da área, certo? Então eu preciso calcular qual que é a área dessa peça, 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 qual a área do fundo e qual a área da porta. Então a área a gente obtém multiplicando largura versus altura, porque é um quadrado, né? Isso aqui é um quadrado. Então se a gente for lá e pesquisar como calcular a área de um quadrado, você vai ver que é uma multiplicação da altura versus a largura. Então, se a gente obter a área de cada uma dessas peças e somar, a gente vai ter uma área total para cortar isso aqui. E se eu tiver o metro quadrado, certo? A somatória do metro quadrado de uma chapa de madeirite, que são as primeiras informações que a gente vai obter, então que a gente vai obter a largura, a altura, a largura e o valor de uma chapa de madeirite. Com essas informações aqui a gente chega no valor do metro quadrado. Tendo a área, basta a gente pegar a área e multiplicar pelo valor do metro quadrado que a gente teria o custo desse armário, tá bom? Então, basicamente é esse raciocínio. Então, note que antes de escrever o algoritmo, é muito importante você rascunhar. Existem algoritmos que são relativamente complexos, que vão resolver coisas do mundo real, que a gente precisa olhar como é que a gente faz no mundo real esses cálculos para poder entender qual é a estrutura do nosso pensamento, qual é a estrutura do nosso raciocínio, como que a gente desdobra o raciocínio para resolver esse problema, e aí então a gente vai transportar essa sequência de passos do nosso raciocínio para o algoritmo. Então a gente já estruturou aqui mais ou menos o raciocínio do nosso algoritmo. Então vamos começar fazendo a parte da leitura dos dados, que esse é relativamente tranquilo, a gente sabe como fazer, tá? Então a minha altura, a minha largura e o meu valor da minha chapa de madeirite, isso são valores reais, certo? São valores fracionários. Então vão ser 3 variáveis que a gente vai chamar aqui de real. Então eu vou criar aqui uma variável real para real. Eu vou chamar de altura chapa, real, largura chapa e real, valor da chapa, ok? Bom, depois a gente obtém ali, cria as variáveis para obter os outros dados. Vamos obter aqui o valor do metro quadrado dessa chapa de madeirite, tá bom? Bom, se a gente chegar no valor da área
e tendo a área a gente divide pelo valor da chapa, aí a gente vai ter um metro quadrado. Então a área é uma multiplicação, certo? E provavelmente a gente vai querer guardar isso numa variável. Eu vou criar aqui uma variável chamada de área real, área, chapa, madeirite, acho que é assim que escreve, ok? E o que é a área da chapa de madeirite? Ela é o quê? Ela é a altura da chapa vezes a largura da chapa. Então, se eu multiplico, é uma área de um quadrado. Se eu pego dois valores e multiplico, a gente vai ter aqui o resultado, tá bom? Deixa eu ver aqui o que ele está reclamando, vamos ver aqui. A variável altura chapa não foi... Ah, tá, tudo bem, beleza. Só que antes da gente fazer esse cálculo, a gente tem que ler os valores, né? Então aqui ele está só falando que a gente já está tentando fazer uma conta com essas variáveis, só que essas variáveis não têm valor nenhum. A gente nem atribuiu nenhum valor direto no código e nem leu isso do teclado. Então a gente precisa obter essas informações primeiramente do usuário, né? Então eu vou colocar aqui um escreva, vamos colocar aqui, ó, digite a largura da chapa de madeirite. E a gente vai fazer um lay aqui. Então, vou ter um layer, altura chapa. Aí eu vou pedir para ele digitar a vou corrigir aqui é a altura e aqui é a largura. Largura, então a gente vai fazer layer, largura da chapa e a gente vai fazer aqui a leitura do valor da chapa. Beleza? E aqui eu vou guardar dentro de valor da chapa. Sempre toma cuidado, sempre quando a gente copia linhas de código, você tem que lembrar de trocar, porque se eu não troco aqui e deixo guardando, por exemplo, nessa variável aqui, nosso código vai executar e vai ficar com os cálculos errados, porque eu vou sobrescrever o valor da largura da chapa, e achando que eu estou digitando o valor da chapa. Tá? Então aqui, sempre tomar cuidado, tá bom? Bom, então uma vez tendo esses valores, certo? Uma vez tendo esses valores aqui, a gente consegue chegar na área, certo? E para chegar no metro, no valor do metro, a gente pode criar uma outra variável aqui, ó, valor metro quadrado. E aí o meu valor do metro quadrado vai ser o quê? O valor do meu metro quadrado é a área. Desculpa, é o valor da chapa dividido pela área da chapa. Fazendo isso, aí a gente vai ter o valor do metro quadrado, certo? Tendo o valor do metro quadrado, aí a gente pode calcular as dimensões, essas dimensões aqui, e calculando a área de cada uma das peças, a gente consegue saber na área total, que a gente precisa de madeirite, para poder verificar o custo básico ali, tá bom? Então, essa primeira parte aqui, a gente já obteve esses dados aqui, tá bom? Então, vou até apagar esses comentários aqui, certo? Então, aqui você pode fazer uma explicação, mas é sempre bom que as suas variáveis sejam autoexplicativas. Então, se você lê área, chapa, madeirite e vê altura versus largura, automaticamente vai remeter isso aqui à área. Agora, se você chama isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de C, fica complicado. Você não vai conseguir, depois que você escreveu esse código, ou uma outra pessoa lendo esse código vai ficar confuso, tá? Então, a gente já calculou o metro quadrado, já obtivemos o metro quadrado. Agora a gente precisa obter do armário a largura, a altura e a profundidade do armário. Detalhe, eu precisava fazer esses cálculos agora? Não necessariamente, eu poderia fazer a primeira leitura de todos os dados e depois fazer todos os cálculos, tá? Mas eu resolvi fazer os cálculos aqui, guardar numa variável, fazer a leitura de novos dados e depois continuar com os cálculos. Mas aí é você que decide na hora que você está programando aí. A mudança dessa ordem não vai
Neste caso não vai impactar em muita coisa, tá? Então aqui a gente vai fazer a leitura dos dados, então, do nosso armário. Então eu vou quebrar uma linha aqui, certo? Eu não quero que saia coladinho lá, só dar um... Poderia colocar esse contrabarra junto aqui? Vou colocar junto. Então eu vou colocar aqui, ó, digite o valor da largura do armário. E aí eu vou fazer leia largura. Aqui, ó, seria até, vamos chamar, vou chamar largura armário, certo? Essa variável aqui a gente tem que criar ela, certo? Ela vai ser real também. Então, real, largura armário. Aí eu vou pedir para digitar, digite o valor da altura do armário, certo? Vou fazer leia altura do armário e vou fazer a profundidade. Digite o valor da profundidade do armário. Eu vou guardar numa variável chamada profundidade armário. Beleza. Não tem essas variáveis declaradas, então vamos declarar elas aqui. Real, profundidade armário e altura, né? Real, altura, armário. Beleza? Então, tendo essas variáveis, a gente consegue já obter todos os dados, certo? Obtendo os dados, aí agora a gente consegue fazer esses cálculos aqui, ó. A gente consegue chegar nos cálculos de cada peça, tá? Então, eu vou optar por criar uma variável para o conjunto de peças, tá? Então, como eu sei aqui, ó, que a tampa e o fundo são as mesmas dimensões, as laterais são as mesmas dimensões e o topo e a base são as mesmas dimensões, então eu vou criar variáveis chamado tampa fundo, laterais, topo base, para guardar esses valores aqui, tá? Então, vamos vir aqui, normalmente a gente sempre concentra as variáveis no início do programa para ficar fácil, tá? Antigamente, os editores de código que a gente usa para escrever o código eram editores simples, tá? Um simples editor de texto. E aí eles não tinham esses recursos aqui, ó. Por exemplo, na lateral aqui do editor do Portugal, ele vai mostrando para a gente aqui, ó, o nome das variáveis que a gente já criou. E se eu clico duas vezes, eu tenho a opção aqui de trocar o nome da variável, ele já me mostra, quando eu clico aqui, ele já me mostra onde está a declaração, olha lá, se eu clicar aqui, ó, ele mostra lá, estou aqui embaixo. Onde eu estou declarando a altura armário, ele já me mostra. Aqui ele já fala o tipo. Antigamente a gente não tinha isso, era apenas um editor de texto. Então, para facilitar a nossa vida, era adotado um padrão da gente colocar todas as variáveis no começo, porque toda vez que você precisasse ver alguma coisa de variável, você rolava o seu código até o início e via, né, a declaração das suas variáveis. Hoje a gente tem softwares com esse tipo de recurso aqui, que a gente vai criando as variáveis, ele vai mostrando, mas ainda se mantém essa boa prática, que é deixar as variáveis todas ali no começo do código, tá bom? Então eu vou criar aqui, ó. Como aqui todas as variáveis são do mesmo tipo, eu vou até agrupar elas. Tudo que for relativo à chapa, eu vou deixar junto, na mesma linha. Então, altura, largura e valor da chapa. Depois, o valor, a largura do armário, profundidade do armário e a altura do armário, eu vou deixar na mesma linha, certo? E agora eu vou usar uma aqui para laterais. Vou chamar de área laterais, área, topo, base, área, frente e fundo. Chamei de tampa, né? Tampa e fundo. Tampa, porta, né? Melhor seria a porta do armário. Área, porta e fundo. Então aqui a gente vai guardar o valor da área, certo? E aí como é que a gente obtém? Bom,
Porque a gente adotou esse comportamento aqui, ó, de anotar os valores aqui, para a gente já saber a multiplicação que a gente vai ter que fazer. Então, eu tenho a altura, tenho a largura e tenho a profundidade, certo? Que está aqui embaixo, profundidade do armário, certo? Então, basta a gente, para obter a área, basta a gente fazer isso aqui, essa multiplicação. Então, aonde é tampa fundo, então eu vou vir aqui, ó, aonde é a área fundo, porta fundo, a área porta fundo é o quê? Altura versus largura. Então, é a altura do armário vezes a largura do armário. Largura do armário. As laterais, a área laterais, ela é o quê? Ela é a altura versus profundidade. Altura do armário versus a profundidade do armário. O topo e a base, a área topo e base, é o quê? É a largura versus profundidade. Largura, área topo, foi errado aqui. Área topo base, largura, largura do armário vezes a profundidade do armário. Largura, profundidade. Bom, então aqui a gente tem as áreas, certo? Tendo as áreas, eu já consigo mostrar as dimensões, né? Porque o algoritmo pediu para que a gente mostrasse aqui o tamanho das peças que precisava cortar, né? Então eu vou vir aqui, ó, e vou imprimir o tamanho das peças, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, escreva dimensões das peças, peças a serem cortadas, certo? Vou quebrar uma linha aqui. Aí a gente vai vir. Bom, a gente precisa de uma tampa e um fundo. Então, eu vou escrever aqui, ó, 01, uma tampa, que vai ser o que? Altura e largura, certo? Altura e largura. Então eu vou falar assim, eu preciso de uma tampa com largura do armário, e altura do armário, certo? Para vocês verem exatamente o que a gente está falando, é isso aqui, ó. Vamos executar o código, lá. Então digite a altura da chapa de madeirite, sei lá, é uma chapa de 2 por 2, 2 metros por 2 metros. Aí a gente poderia colocar entre parênteses aqui em metros ou centímetros, tá? Vamos colocar em centímetros, tá? Vamos padronizar que tudo aqui é centímetros. Então, centímetros, certo? Aqui a largura e a altura em centímetros, 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 centímetros e a altura, vírgula, centímetros. Então eu quero que saia exatamente assim a tela. Então vamos ver? Então, ó, digite a altura da chapa de madeirite. Então são 2 metros, 200 centímetros. Digite a largura, sei lá, 250. Qual que é o valor? Aí valor é reais, né? Depois a gente troca aqui e põe RS. Vou colocar RS aqui. Deixa eu vamos até pausar aqui. Aqui é R cifrão. Então vamos lá. 200, 250. O valor não trocou, não. Digite o valor. Ah, troquei no lugar errado.
aqui continua centímetros, é aqui em cima. Então note que o nosso programa, ó, esse aqui já ficou um pouquinho maior, né? Já ficou grandinho, já tem cerca aí até agora de 48 linhas, né? Então vamos executar aqui, 200, 250 e custa R$ 78,50. Digite, então ele já calculou, a gente já tem aqui o cálculo já guardado aqui dentro, tá, dos valores aqui, a gente já tem esse resultado guardado, tá bom? Então, digite o valor da largura do armário. Então eu quero fazer um armário que tenha 50 centímetros de largura por 55 de altura e 40 de profundidade. Então aí ele vai trazer o seguinte, ó, ele vai falar assim, ó, dimensões das peças a serem cortadas. Então eu preciso de uma tampa com largura de 50 centímetros e altura de 55, vamos ver se bate? Largura e altura. A minha tampa, a gente chegou à conclusão que era altura e largura. A minha altura é 55, a minha altura é 55 e a largura é 50. A gente só precisa ajustar os espaços aqui, certo? Então é isso que a gente queria chegar como resultado ali. Então aqui, ó, é uma tampa com isso aqui, certo? E a gente precisa de um fundo, Na verdade a gente pode até, normalmente o padrão adotado é assim, né? Uma tampa de, aí a gente normalmente vê assim um xizinho por isso, e aí você vê, deixa eu ver aqui, centímetros aqui tá centímetros por centímetros, e aí entre parênteses normalmente você vê algo desse tipo assim, largura versus altura. Normalmente é algo nesse padrão, tá? Mas aqui é só aspecto visual, né? Então aqui é a mesma coisa de centímetro por altura, centímetro, largura vezes altura, por, né? E aí a gente vai ter as laterais, aí eu posso copiar e colar. Laterais, então duas laterais, duas laterais. A lateral é altura e profundidade. Então largura laterais é altura e profundidade. Então a gente vai chamar de altura do armário. É o valor, né, da altura e largura. Eu vou chamar aqui, a gente chegou à conclusão que era profundidade, né? Altura e profundidade. Porque quando a gente está, talvez pode ficar confuso, porque quando você está vendo uma peça em 3 dimensões, aí a gente fala altura, largura e profundidade. Mas se eu olhar as peças separadas, imaginar aqui que eu vou ter 6 peças, né? Então eu vou ter uma peça aqui, eita, eu vou ter uma peça aqui que vai ser, sei lá, uma lateral, que é assim, aí eu vou ter a outra lateral, aí essa peça que vai estar aqui em cima, ela vai ser vista assim em 2D, então em 2D é sempre largura, altura, né? Altura e largura, tá bom? Então, duas laterais dessas dimensões, um topo, né? Um topo aí o topo é largura e profundidade, L vezes A, ok? Então a gente tem 6 peças, vamos ver aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, falta uma, que é a base, né? E uma base que é a repetição disso aqui. Então, uma base de largura do armário, profundidade, a base é a mesma coisa, largura, profundidade, então.
Beleza, vamos ver. Vamos executar aqui. Então a chapa de madeirite 200 por 250 custa R$ 78,90. 78,90. Lembra que se digitar a vírgula ali vai dar erro, depois a gente vê como resolver isso. O meu armário vai ter 50 por 55 e por 30. Então ele vai trazer aqui, ó. Então, dimensões das peças a serem cortadas. Então eu preciso de uma tampa de 50 por 55, um fundo de 50 por 55, duas laterais de 55 por 30, um topo de 50 por 30 e uma base de 50 por 30, ok? Aí é sempre bom a gente validar essas informações aqui, tá? Então, vamos lá. O que a gente digitou aqui? 50 de largura. Então, a minha largura aqui foi 50 que eu falei, certo? 50 foi a minha largura. A minha altura foi 55. A altura foi 55 e a profundidade foi 30, certo? Então, eu tenho aqui a altura 55, 55, largura 50, 50 aqui, e profundidade é 30. Então a gente tem que ter esses valores sendo impressos ali, certo? Então a gente tem aqui a tampa e o fundo 55 por 50, então aqui 50 por 55, 50 por 55, as laterais 55 por 30, 55 por 30, e o topo e a base 50 por 30. 50 por 30. Ok, então tá tudo belezinha aqui, saiu as dimensões. E agora a gente precisa chegar no quê? No valor da área de cada um desses valores, de cada uma dessas peças, né? Tendo essas peças aqui, na verdade a gente já tem a área, né? A gente já tinha calculado, a área está aqui, certo? Tendo a área, a gente pode fazer a somatória dessas áreas aqui e multiplicar pelo valor do metro quadrado, e aí a gente teria o resultado, tá? Se a gente quiser o valor de cada peça, aí a gente precisaria criar uma variável para guardar o valor de cada peça. Como aqui a gente quer o valor final, então aí eu posso somar todas as peças e depois multiplicar pelo valor. Então aqui a gente pode criar uma variável aqui, ó, valor final, real, valor final do armário. Valor de, vamos chamar de custo, né? Valor custo do armário. Isso aqui é só madeira, tá? O nosso algoritmo poderia pegar a quantidade de dobradiça, pregos, a gente pode, né, melhorar esse algoritmo aqui, mas vamos lá. Então a gente tem aqui valor de custo do armário. O que é o valor do nosso custo? É a soma das áreas, então eu tenho que ter aqui, ó, 6 somatórias de área, tá? Então eu sei que a porta fundo são duas peças dessa, então é duas vezes essa área, certo? Porque eu tenho a área da porta, que é essa peça aqui da frente, e tenho a área do fundo. Então, se isso aqui dá, por exemplo, 5 metros quadrados, eu tenho que multiplicar por 2 para calcular a área da frente e a área do fundo. Tá? Então, aqui a gente vai ter 2 vezes isso aqui, que é a minha área das duas peças ali, mais as áreas das laterais, que são duas também, então 2 vezes isso aqui, mais o topo e a base, 2 vezes o topo e a base. Topo e base, 2 vezes o topo e a base. Então a gente tem que ter 6, são 6 peças, né? Então, 2, 4, 6. Então aqui a gente tem o valor da área total, certo? Só que o valor da área total, eu não quero só o valor da área total, eu quero o valor do custo. Então é o valor da área total, certo? A somatória disso tudo, vezes, então primeiro eu calculo a área total, posso até colocar isso numa variável separada, deixa eu colocar na variável separada, área total armário, ok? E aqui eu faço área total armário vezes o custo, certo? Mas como eu não tenho essa variável aqui ainda, eu preciso declarar ela, né? Então vamos vir aqui, área total do armário,
e aqui é vezes o valor do custo, né? Está aqui em cima, ó, o valor, desculpa, do metro quadrado, valor metro quadrado, certo? Então eu vou vir aqui e multiplicar pelo valor do metro quadrado. E aí agora eu posso vir aqui e falar, né? Eu vou colocar um escreva o valor de custo com madeirite para a construção do armário será R cifrão, vírgula, valor do custo do armário. Lembra que isso aqui pode dar um valor com várias casas decimais, certo? Se a gente quiser arredondar com apenas 2 casas decimais, a gente usa aquele comando de arredondamento, tá bom? Então vamos rodar aqui para ver o resultado. Então a gente tem aqui 200 por 250, o valor de chapa é 58,70, o armário tem que ter 50 por 55 por 45, aí eu tenho aqui as dimensões, e aqui eu tenho o valor do custo com madeirite para a construção do armário será de R$ 17,55. Mas como a gente não está formatando, aí ele trouxe aqui com todas as casas decimais. Então o que a gente vai fazer? Vamos dar uma melhoradinha aqui, ó. Vamos quebrar essa linha 2 vezes para saltar um espaço para ficar aqui visualmente melhor. E aí a gente quer arredondar isso aqui, ó, arredondar com 2 casas decimais. Aí a gente precisa incluir a biblioteca de arredondamento que está dentro da matemática, né, da biblioteca matemática. Então a gente tem que incluir aqui. Vamos usar pela própria aqui, ó, inclusão matemática. Então tá ali. Só vou chamar de M para ficar mais fácil. E aqui a gente vai falar que a gente quer usar o comando m.arredondar, tá? Aqui, como o Portugal ele tem um probleminha, é o seguinte, se você tentar escrever aqui, ó, ele não vai completar, ó, m. Ó, ele não completa, ele não consegue completar aqui o arredondar. Se você procurar, ó, não tem aqui, tá? Por quê? Porque aqui está no meio da digitação, aí teria que ter uma vírgula aqui, ó. A gente teria que colocar uma vírgula primeiro, para aí sim, deixa eu ver. Nem colocando a vírgula ele vai conseguir. Isso aqui é um bugzinho do próprio Portugal. Mas se você quiser consultar, põe fora aqui, ó, m.arredondar. Deixa eu ver, não pode estar dando erro, tá? Não pode ter nada marcado como erro. Então, m.arredondar. Aí ele vai te falar, olha, você precisa de um número e a quantidade de casas. A quantidade de casas são 2 casas. E o que eu quero arredondar é o valor do custo do armário. Beleza? É isso que eu quero fazer. Custo do armário. Então eu vou pegar isso aqui agora e vou colocar aqui no meu imprime, certo? No meu escrevo. Vamos executar novamente para ver o resultado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 200. Opa, acabou digitando, deu um erro ali. 200, 250, 85,90. 70 por 50 por 48. Aí ele vai trazer o tamanho das peças que precisam ser cortadas e vai trazer o valor aqui de custo R$ 31,82, ok? Então eu poderia escrever aqui na frente a palavra reais. Então aqui a gente acabou de fazer um algoritmo bem interessante, né? Aproveitando aí basicamente os comandos que a gente aprendeu até o momento. O diferencial desse exercício aqui é que a gente precisava rascunhar ele, né? A gente precisava entender como que a gente faria esse cálculo no mundo real. Se você não souber como fazer esse cálculo no mundo real, não adianta ir para o computador, porque não vai sair. O que é o algoritmo? Sempre tenha isso em mente. Um algoritmo é a representação de alguma atividade que você faz no mundo real, colocando numa sequência lógica que seja capaz de resolver aquele problema. Então, se você não sabe como resolver o problema no mundo real, então no computador você não vai conseguir descrever, porque você precisa falar para o computador exatamente o que ele tem que fazer. Então, sempre antes de fazer algum exercício mais complexo, tenta analisar no papel como é que você faria, tenta olhar para o cálculo, o que você está fazendo, para você entender exatamente como que você está raciocinando para você transportar isso para dentro do seu código, tá bom? Beleza? Então, vamos ficando por aqui nesse vídeo, tá bom? Se gostou do vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha, deixa mensagens
na parte de comentários, se você está gostando, tá bom? E aí no próximo vídeo, provavelmente a gente vai fazer mais alguns exercícios. Então agora a gente vai ter uma sequência aí de uns 5, 6 exercícios, para treinar bastante esses comandos que a gente viu até o momento. Depois eu passo um vídeo com uma lista maior de exercícios para vocês tentarem fazer. E aí depois a gente vê alguns comandos adicionais para a gente progredir o nosso algoritmo para um patamar mais inteligente, tá? Colocando mais alguns comandos adicionais, beleza? Tudo bem? Abraço, até mais!